Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre uma profecia dura da Bíblia, um pouco difícil de ser entendida, e o Brasil que a ouça. Isaías 17. Depois de falar uma profecia sobre Moabe, marcando data, e Deus diz, dentro de 3 anos, tudo isso vai acontecer. Aí ele começa uma profecia contra Damasco, no capítulo 17, mas no versículo 3 já inclui Efraim também, porque naquela época do rei Acaz em Judá, o reino do norte, Israel, estava aliado com a Síria de Damasco, e eles estavam juntos fazendo planos de atacar Judá. O rei Acaz estava bem longe de Deus e era presa fácil, mas acontece que Deus mandou o profeta Isaías avisar que Israel e a Síria não entrariam em Judá, porque Deus não deixaria. Apesar dos pecados do rei Acaz, Deus não deixaria. Interessante isto. Por causa de pecados dos líderes, às vezes Deus castiga um povo, mas às vezes também não. Apesar dos pecados dos líderes, Deus não castiga o povo. Os desígnios de Deus são soberanos. Deus tem o melhor. No caso do Acaz, Deus permitiu a degeneração completa de Judá, até quase a extinção do país. Deus permitiu para poder fazer um milagre de restauração logo depois com o rei Ezequias, o filho do Acaz, que pegou um país arrasado e levou a ser uma potência, e inclusive ali em Jerusalém, Deus derrubou a maior potência militar da época, o Império Assírio, foi derrubado ali nos montes de Judá, em volta de Jerusalém. Deus queria fazer esses milagres para isso ficar registrado e ser exemplo para nós. Deus fala na Bíblia muito de destruições e restaurações. Vem aí a maior destruição já vida na face da terra, a época da grande tribulação. Na grande tribulação, o anticristo, Estados Unidos e Europa vão tentar dominar tudo. Haverá uma oposição da Rússia, que tentará desestabilizar a situação, mas a Rússia será vencida numa guerra nuclear e o anticristo dominará todo o mundo ocidental e fará alianças de paz com a China, dominando o mundo oriental. Isso vai durar até a segunda parte da grande tribulação, quando Deus vai liberar os ânimos para que se engalfinhem o Oriente e o Ocidente, e por fim queiram partir para a batalha final, o Armagedon, mas aí Jesus voltará. A grande destruição da grande tribulação, que está bem caracterizada com as pragas do Apocalipse e os últimos flagelos, que serão terríveis, flagelos como matar toda a vida humana no mar, terremoto que vai destruir todos os montes e todas as ilhas, vai destruir todos os prédios, praga que vai matar a terça parte da humanidade. Nunca se viu nada parecido com isso em toda a história da humanidade. Pois é, tudo que vai acontecer na grande tribulação,
aponta para a restauração que vai acontecer logo depois no milênio. O mundo vai ter uma época de paz e justiça como nunca visto antes. Deus vai fazer tudo isso acontecer. Mas na mente das pessoas as coisas ficam um pouco confusas. Mas Deus não é Deus de amor? Por que Ele vai destruir? Pois é, a gente precisa entender isto. Aqui nessa profecia de Isaías 17, há uma determinação aqui de Deus sobre a destruição de Damasco, que deixará de ser cidade. Interessante. E será um montão de ruínas. Pergunta-se, isso já aconteceu ou vai acontecer? Para mim, isto não aconteceu. Damasco é tida por alguns como a cidade viva mais antiga do mundo. 5.000 anos e ela não foi destruída. Há coisas muito antigas em Damasco, da Síria, que até hoje não foi destruída. Mas, então a profecia não se cumpriu? Pois é, no meu entender, ela vai se cumprir no Gog e Magog. Damasco vai ser a sede das forças do Gog e aliados que vão invadir Israel. A Síria é o país-chave, porque através do Líbano, que é um apêndice da Síria, a Síria cerca Israel pelo norte e por grande parte do leste. Hoje tudo isso está debaixo da influência da Rússia e o Irã está injetando muito dinheiro e armas e construindo bases militares na Síria. E a Síria hoje é um país dominado pelo Irã e pela Rússia e se preparando para essa guerra. Damasco é capital da Síria. Ou seja, Damasco vai ser a sede, a base das forças de Gog que vão invadir Israel, cumprindo a profecia de Ezequiel 38 e 39. Portanto, essa profecia de Isaías 17, de que Damasco vai deixar de existir como cidade, será um monte de ruínas, ainda não aconteceu. Mas Deus aí junta Israel nessa profecia para ficar mais complicado ainda. E diz que Deus abateria Israel. Isto já aconteceu. Israel foi atacado, até que pouco depois deixou de existir. E isso foi logo depois, porque no ano 722 a.C., na época em que reinava o rei Uzias em Judá, Isaías começou a profetizar e logo a seguir a Assíria veio e destruiu a cidade de Samaria e acabou com o reino do norte e levou alguns cativos e os espalhou pelo mundo, de onde eles nunca mais voltaram. E o Senhor diz, tudo isso vai acontecer para que naquele dia o homem olhe para o seu Criador e os seus olhos atentem para o Santo de Israel. E tudo vai acontecer. E em Israel já aconteceu. Na Síria de Damasco ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Toda a profecia de Deus vai se cumprir. E o Senhor diz, então, por que isto aconteceu com Israel? Porque Israel se esqueceu do Deus da sua salvação e não se lembrou da rocha da sua fortaleza. E o Senhor diz, ainda que faças plantações formosas e plantes mudas de fora, no dia em que as plantadas as fizerem crescer, ainda assim no dia da tribulação e das dores incuráveis, a colheita voará. Então, Deus tem propósitos. Quando Ele determina o mal sobre uma cidade, sobre um país,
e diz que isso vai acontecer por causa do pecado, aquilo vai acontecer. Deus já determinou. E essa profecia continua. Aqueles que são grandes nações, hoje o Senhor vai destruir também. As grandes nações vão rugir, como rugem as muitas águas, e vão ser destruídas. Isso vai terminar de se cumprir na grande tribulação. Ou seja, uma profecia, Isaías tem muito disso, mas outros profetas também. Uma profecia que abrange várias épocas, coisas que já se cumpriram, coisas que não se cumpriram, coisas que vão se cumprir até o tempo do fim. Essa é uma profecia desse tipo, um pouco difícil talvez de ser entendida, mas isso nos traz à tona a soberania de Deus. Para Deus um dia é como 1000 anos. Por exemplo, aquilo que começou a se cumprir naquela época, 700 anos antes de Cristo, ainda não terminou de se cumprir, mais de 2.700 anos depois, mas vai se cumprir, porque a grande tribulação aí já está. E o bramido das grandes nações que vão ser destruídas. Bem, algumas foram destruídas, mas hoje existem grandes nações que estão rugindo e vão ser destruídas também, porque Deus o determinou. E o Senhor então diz, Brasil não foge à regra. Deus vai fazer coisas acontecerem aqui no Brasil para que o povo que se chama pelo seu nome se volte para ele. Ninguém tenha dúvida, o Brasil estará na grande tribulação, ao lado do anticristo, e será palco de grande destruição também. Todas as pragas do Apocalipse virão brevemente sobre o Brasil também, como de alguma forma já tem vindo. Qualquer Covid que eles inventem por aí, vem e causa um estrago no Brasil também. O Brasil não é nenhuma ilha de exceção e nenhum país protegido por Deus. O Brasil vai entrar nisso tudo. Mas agora, Deus diz, ele vai fazer algo especial no Brasil para sacudir o país, para que os seus se voltem para ele. O interesse de Deus não é destruir. A vontade de Deus não é causar uma grande tribulação no mundo. Deus quer salvar os que creem. Mas quando os que creem estão misturados com o mundo, então Deus não tem outra coisa a fazer senão permitir o castigo daqueles que creem. É o que está acontecendo em muitos países do mundo. Na Coreia, na China, dentro da Rússia, a perseguição é forte contra os cristãos dentro da Rússia também, no Afeganistão, na Síria e agora na Ucrânia. 5 milhões de refugiados fora da Ucrânia, a maioria mulheres e crianças. Eles passando fome, dificuldades, sofrimentos de todo tipo, a maioria cristãos acomodados. Eles estão sofrendo para se voltarem para o Senhor. Mas o Brasil vai passar pelo seu momento também de grande dor e grande sofrimento. Profecias assim, ninguém quer ouvir. As pessoas preferem fazer de conta que não sabem, e enquanto o mundo vai dia a dia seguindo o seu curso, o povo de Deus vai se acomodando e vai se esquecendo de que Deus é Deus, não está satisfeito com o Brasil. As coisas vão acontecer e enquanto não acontecem, as pessoas vão dizendo, comamos e bebamos. Vamos aproveitar o feriado. Povo de Deus, vamos aproveitar o feriado, vamos comer e beber, vamos à praia, vamos nos divertir. Infelizmente, o Senhor diz, não é isso que eu quero do meu povo. Eu quero que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se volte para mim, para me buscar, para se humilhar de todo o seu coração. E tudo que vai acontecer estará dentro desse diapasão, amor de Deus para com o seu povo. E o Senhor diz em Amós, no capítulo 4, de que outra maneira
procederia eu? Se eu tenho procedido assim, apertando daqui, dali, dacolá, devagar, eles não ouvem, eu vou ter que apertar mais forte para ver se assim eles ouvem e se voltem para mim. O que eu quero, que o meu povo se chame pelo meu nome, se volte para mim. Isto foi falado pelo Senhor em Isaías 17, se cumpriu com o reino do norte. Houve um período de oportunidade para Judá, mas depois se cumpriu com Judá também. E por fim, vai se cumprir com todas as nações que Deus tem usado para castigar o seu povo, porque elas também serão castigadas. E tudo isso já está muito perto de acontecer. A grande tribulação já está por breve e nós vamos ver tudo isso acontecendo diante de nossos olhos. Nós, estaremos arrebatados, mas aqui na terra tudo vai estar acontecendo. Quem sabe de lá nós estaremos assistindo, não sei, mas aqui na terra os crentes que ficarem vão assistir com toda certeza. Cuidado para você não ficar no arrebatamento que pode acontecer a qualquer momento.